A nossa saudação a todas as pessoas que nos acompanham nesta live de divulgação do processo de seleção de alunos regulares para o ano letivo de 2026 do Programa de Pós-Graduação em Educação de Francisco Beltrão Unioeste, PPG-FB. Eu sou o professor Carlos Antônio Bonamigo e estou atualmente na coordenação do programa. Faremos essa live em 3 momentos principais. O primeiro é uma apresentação do programa, os principais aspectos constitutivos do nosso programa de mestrado em educação. O segundo momento é a apresentação dos principais itens que compõem o edital de seleção de alunos regulares para o ano de 2026, ou seja, o edital 009-2025. E o terceiro momento é a exposição dos docentes permanentes do programa que fazem parte da linha 1, Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores, complementado pelos também participantes desta live da linha 1, Sociedade, Conhecimento e Educação. Essa exposição versará sobre as suas temáticas de pesquisa, além de sua apresentação acadêmica. Esta é a segunda live com os docentes permanentes que fazem parte do programa. E temos o objetivo de divulgar o processo de seleção de alunos regulares para o ano letivo de 2026. Queremos, com essa live, orientar as pessoas que desejam fazer parte do nosso programa, cursando o mestrado em Educação na Unioeste de Francisco Beltrão. A Unioeste, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Para isso, para iniciar esse primeiro momento, eu compartilho com vocês algumas informações úteis e necessárias para compor o processo de seleção de alunos regulares para o ano letivo de 2026. O primeiro aspecto que eu destaco é que você, que quer fazer parte do nosso programa, é imprescindível que você conheça o nosso programa. A porta de entrada do nosso programa, onde você tem todas as informações possíveis e necessárias, é o nosso site, unioeste.br/portal/pós-ppg-fb. Nessa página, você tem todas as informações necessárias, desde o histórico do programa, as linhas de pesquisa, os docentes, os seus projetos de pesquisa, as formas de entrada, as formas de permanência, todas as normas, os regulamentos, os formulários, as publicações, todas as dissertações defendidas até hoje, um histórico sobre as bolsas de estudo, as existentes, planejamento estratégico, autoavaliação, ou seja, na página do programa, você tem todas as informações necessárias para conhecer o nosso programa e, sobretudo, conhecer os docentes permanentes do nosso programa que fazem parte desse processo de seleção. O nosso programa ele tem a área de concentração, a educação. A educação compreendida como um fenômeno social produzido em determinadas condições históricas, expressando-se em formas escolares e não escolares. A compreensão das práticas culturais e dos processos educativos é fundamental para conhecer e entender as inter-relações presentes entre sociedade e educação. O nosso programa também tem 2 linhas de pesquisa. A linha 1 chama-se Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. A linha 2, Sociedade, Conhecimento e Educação. A linha 1, Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores, objetiva, na sua ementa, investigar as relações, inter-relações entre a cultura, educação, formação de professores, processos educativos formais e não formais, em suas dimensões teórico-práticas, sociopolíticas e pedagógicas. E destacamos os docentes permanentes da linha 1, a professora Andréia Águeda Silva Norato, André Pereira Pedroso, Ângela Maria Silveira Portelinha, Caroline Machado
Cortelini Conceição, Gisele Monteiro Gagliotto, Karen Kozer de Campos, Mafalda Nese Francischetti e Roseli de Fátima Rec Piloneto e Vanice Schosler Sbardelotto. A linha 2, Sociedade, Conhecimento e Educação, tem em sua ementa como objetivo promover investigações, estudos e debates sobre as relações entre sociedade, conhecimento e educação, tendo como alicerce os fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos, políticos e pedagógicos da educação. Os docentes permanentes que fazem parte da linha 2 são professor André Paulo Castanha, Carlos Antônio Bonamigo, Cecília Maria Guidini, Clésio Acilino Antônio, Daniela de Mamã, Daniele Prates Pereira, Eduardo Nunes Jacondino, Elmer da Silva Marques, Franciele Soares dos Santos e Sueli Aparecida Martins. Importante destacar também que todos os professores, os docentes permanentes do nosso programa, têm os seus projetos de pesquisa e extensão. E cada docente tem um projeto específico, tanto de pesquisa quanto de extensão, e que ele vincula todas as suas atividades de orientação, de ensino, produção intelectual no programa de pós-graduação, assim como todas as demais atividades de ensino que ele desenvolve na graduação. Importante destacar nesse momento de apresentação do programa a nossa missão. A nossa missão, o mestrado em educação da Universidade Francisco Beltrão, tem a missão de produzir, difundir, socializar conhecimentos, com vistas a ser referência na área de educação, formando professores pesquisadores comprometidos com o desenvolvimento humano, local e regional. O objetivo geral do nosso programa é formar profissionais, mestres e mestras em educação, qualificados para a pesquisa e para a docência, capazes de produzir conhecimentos teórico-práticos acerca do fenômeno educativo, em situações escolares e não escolares, em suas relações com a sociedade, o Estado e a cultura. Destacamos também 4 principais objetivos específicos do nosso programa. Primeiro, propiciar e instrumentalizar a produção de conhecimentos. Produção de conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos, tecnológicos, em educação. Segundo, formar profissionais para atividade de pesquisa e docência no ensino superior e na educação básica. Terceiro, formar profissionais comprometidos com a produção do conhecimento para atuarem no ensino, pesquisa, extensão e atividades profissionais. Por fim, produzir, difundir e socializar conhecimentos, formando professores, docentes pesquisadores, comprometidos com o desenvolvimento humano em geral, local e regional. Temos como perfil do profissional a ser formado o ideal de constituir docente pesquisador envolvido com a produção do conhecimento, análise e compreensão dos processos educativos em suas múltiplas dimensões, contribuindo com o desenvolvimento da área da educação. Ser também docentes pesquisadores na educação superior e na educação básica, em seus diferentes níveis e modalidades. Por fim, almejamos, do nosso perfil do profissional a ser formado, ser um docente pesquisador que elabore e desenvolva projetos teórico-metodológicos de pesquisa, de intervenção pedagógica e gestão escolar em instituições educativas, formais e não formais, contribuindo com o desenvolvimento local e regional. Em relação ao histórico do nosso programa, destaco que nós iniciamos a atividade no segundo semestre de 2012, em agosto de 2012. Temos uma abrangência muito significativa por sermos o único programa de pós-graduação em educação em nível de mestrado do sudoeste do Paraná, com influência também nas regiões oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Em relação a essa abrangência, em 2022, segundo o IBGE, a região sudoeste do Paraná tinha mais de 662 mil habitantes, distribuídos com 506.730 na área urbana e mais de 155.900 na territorialidade rural. Em 2024, de acordo com a IPARDES, a população estimada do sudoeste do Paraná era de 684.000
363 habitantes. Em 2025, de acordo com o IBGE, a população estimada de Francisco Beltrão é de 102.312 habitantes. Nós tivemos até setembro de 2025, 219 mestres e mestras em educação titulados. Das principais disciplinas, nós temos 4 disciplinas obrigatórias, constituindo 4 créditos cada uma, num total de 60 horas aula. Temos também como disciplinas eletivas, devem somar 12 créditos, contanto que uma obrigatória seja cursada na linha de pesquisa que o discente está matriculado. Com relação aos horários de aulas, as obrigatórias, manhã e tarde, têm sido, historicamente, nos últimos anos, sempre realizadas às quartas-feiras, tanto no primeiro quanto no segundo semestre de ingresso, no primeiro ano de ingresso. As eletivas, que são as optativas, que cada discente escolhe para cumprir os créditos das 3 disciplinas, elas são distribuídas desde terça à tarde até a quinta noite. Nós temos um prazo de 24 meses para o fechamento, para cursar o mestrado, e também dispomos de várias bolsas de estudo para possibilitar o processo de realização do mestrado. Passamos, então, agora ao segundo momento, onde falamos sobre as orientações gerais do processo de seleção discente dos alunos regulares 2026. É importante destacar que no nosso site, na nossa página, está lá o edital 009-2025. Todas as informações necessárias para participar do processo de seleção, elas estão contidas neste edital. É este edital que rege todo o processo de seleção para alunos regulares 2026. Destaco também que o período de inscrição foi de 1º de agosto a 30 de setembro de 2025. Nós temos 15 vagas para a linha 1 e 15 vagas para a linha 2. Destaco algo muito significativo e importante que estamos fazendo nesse processo de seleção de alunos regulares 2026. Trata-se das ações afirmativas. Somos um dos primeiros programas de pós-graduação da instituição a implantar as ações afirmativas. Portanto, das 30 vagas disponíveis, temos 30%, ou seja, 9 vagas destinadas às ações afirmativas, com 2 vagas para pessoas com deficiência, até 3 vagas negras, pretas e pardas, 1 vaga para indígena ou pertencente a povos tradicionais, quilombolas, 1 vaga para transexuais, transgêneros e travestis, 1 vaga para refugiados ou em solicitação de refúgio, portadores de visto humanitário no Brasil, e, por fim, 1 vaga para mulheres em medidas protetivas oriundas de violência de gênero, inseridas em categorias de vulnerabilidade social e ou risco social. Por fim, o último critério, um dos critérios anteriores a todos esses das ações afirmativas, é a dimensão econômica, que é a hipossuficiência. Então, todos os cadastrados no CAD único não pagam a inscrição ao programa, ao processo de seleção. A taxa de inscrição é R$ 150. Ela tem que ser feita neste link, unioeste.br/pós/inscrições. Ali você vai preencher uma ficha de inscrição, preenche um formulário no sistema, todas as informações necessárias, elas precisam ser preenchidas nesse endereço, e depois há uma série de documentos exigidos, e aí esses documentos, num arquivo único em PDF, tem que ser enviado para ppgeunioeste@gmail.com, que é o e-mail do nosso processo de seleção. São 2 etapas do nosso processo de seleção. A primeira etapa é prova escrita, caráter independente, eliminatório e classificatório, realizada por linha de pesquisa, considerando-se as bibliografias indicadas no edital, e consistirá num texto dissertativo.
Em relação ao dia e local da prova, será no dia 13 de outubro de 2025, uma segunda-feira, das 14 às 17h30. É importante destacar que o horário de entrada é anterior a esse horário das 14 horas, que é o início da prova. Os dados estão todos contidos no edital. A segunda etapa é a entrevista. A entrevista ela se constitui por 3 momentos. Em primeiro lugar, a entrevista é de caráter eliminatório e classificatório, consistindo, 1, na avaliação do projeto de pesquisa, até 70 pontos. Avaliação do currículo Lattes, até 10 pontos. E, em terceiro, defesa e argumentação do projeto de pesquisa, defesa da adequação do projeto de pesquisa aos temas de pesquisa do orientador e linha de pesquisa, defesa da convergência e adequação do currículo Lattes, experiência acadêmica e profissional à linha de pesquisa, até 20 pontos. E a classificação se dará considerando aprovados e classificados os candidatos que atingirem nota 7 ou superior. O cálculo da média é realizado com base nos critérios expostos anteriormente. Do nosso calendário geral, eu destaco alguns elementos. Todas essas informações, eu reforço, elas estão no edital. O período de inscrição vai de 1º de agosto a 30 de setembro e a prova escrita no dia 13 de outubro de 2025. Após isso, nós temos a segunda etapa, que constitui as entrevistas. As entrevistas serão agendadas, todos serão convocados por meio de edital específico, do dia 24 ao dia 28 de novembro de 2025. No dia 8 de dezembro é a publicação do primeiro resultado do processo de seleção, depois tem a fase de recurso, e no dia 12 de dezembro, a conclusão, então, com a publicação do edital dos resultados. Temos também no edital inúmeros anexos. O anexo 1 são as temáticas de orientação por docentes, então é importante que cada um, quem quiser participar, e todos são convidados para participar do processo de seleção, conheçam as temáticas de orientação por docentes que participam do processo de seleção deste ano, nas respectivas linhas de pesquisa. É o anexo 1. O anexo 2 é o roteiro para elaboração e apresentação do projeto de pesquisa, com todos os itens e as exigências do projeto de pesquisa. O anexo 3 é a ficha de informações, que deve ser preenchida por cada candidato. E entre os anexos 4 e os anexos 9, são todos os anexos correspondentes a quem irá participar do processo de seleção, utilizando-se da condição das ações afirmativas. O anexo 10 é o formulário para solicitação de banco especial. Anexo 11 é a avaliação final do projeto de pesquisa, curriculares e entrevista de defesa do projeto de pesquisa. O anexo 12 é orientações para a realização da inscrição no sistema da Unioeste. E o anexo 13 é as informações que constam da forma como são possíveis se fazerem os recursos. Para sanar as dúvidas ou obter outras informações, cada candidato deverá entrar em contato com a comissão responsável pelo processo de seleção exclusivamente via e-mail, ppgunioeste@gmail.com, @gmail.com. Esse é o nosso e-mail, e é por meio desse e-mail que nós faremos o atendimento exclusivo nos horários comerciais. É importante destacar que não serão prestadas informações por telefone ou WhatsApp, apenas pelo e-mail que consta do nosso edital. Reforço também, para finalizar esse segundo momento, que o nosso programa é um programa já de 13 anos de existência. Como eu falei antes, tem 219 mestres e mestras em educação já titulados, e somos um programa que se consolida também em relação às avaliações externas. Somos um conceito 4 da CAPES, e, portanto, com essas condições, com esse histórico, temos certeza que pode se constituir numa excelente oportunidade para que você, que está pensando, está refletindo sobre essa possibilidade de continuidade dos estudos por meio de uma pesquisa em educação, visite o nosso site, nos conheça e venha participar desse processo de seleção. Em seguida, passamos para o terceiro momento
de apresentação dos docentes permanentes da linha 1, que fazem parte desse processo de seleção de alunos regulares do PGFB 2026. Então, para iniciar essa exposição, eu convido a professora Andréia Águida Silva Honorato. Professora Andréia, com você. Boa noite a todas e todos. Como o professor Bonamigo, acabou de me apresentar, meu nome é Andréia Águida Silva Honorato. Eu sou assistente social, com mestrado e doutorado em serviço social pela PUC de São Paulo, também especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP. Sou professora efetiva na UniOeste, no curso de serviço social, e componho o quadro docente permanente do programa de pós-graduação em educação. Bom, o meu debate, aqui na pós-graduação, é sobre os processos históricos e a perspectiva classista, racista e de gênero. É um debate sobre ações afirmativas que precisam estar em todos os processos de formação, no âmbito das escolas, e para além dos muros da escola, entendendo a escola um lugar que precisa estar vencendo todas as formas de exploração, de opressão, e entender essa pluralidade que existe no âmbito dos processos formativos. Então, o meu trabalho, ele é desenvolvido numa perspectiva de uma educação antirracista, entendendo a escola como um espaço para consciência crítica, para consciência política, e um espaço, na verdade, que vai muito além dos muros institucionais, que envolve a criança, o adolescente, a família, a sociedade. Ou seja, processos da cultura, e que a gente precisa ultrapassar todos esses limites que, historicamente, exclui as pessoas, de vários processos que elas poderiam ter acesso. As pesquisas que eu posso estar orientando, ela versa desde a educação infantil até o ensino superior, as violências de étnico-racial, de gênero e de classe. A gente pode também estar orientando, a partir dessas bandeiras de luta, toda a questão que envolve essas violências, que envolve esses processos, A escola, entendendo que na escola temos crianças, temos adolescentes, que são mulheres, que são negros, E que formação, e que sociedade é essa que a gente precisa constituir. Então, nesse sentido, são as áreas que eu posso estar, tem um leque abrangente de que eu posso estar aí acompanhando, orientando nesse processo formativo. É isso. Obrigado, professora Andréia. Eu passo em seguida a professora doutora Ângela Maria Silveira Portelinha. Professora Ângela, com você. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Ângela Maria Silveira Portelinha, integro o programa de pós-graduação em educação aqui da UniOeste, campus de Francisco Beltrão, e também integro o curso de pedagogia. Eu sou pedagoga, com mestrado e doutorado em educação, e também tenho estágio pós-doutoral em educação. As pesquisas que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, elas estão aliadas ao grupo de pesquisa do qual eu sou líder: Educação Superior, Formação e Trabalho Docente, o GESFORT, um grupo vinculado à UniOeste. Também eu sou vinculada a um grupo, uma rede de pesquisa, que é a Rede de Pesquisa em Pedagogia. É uma rede nacional que vem desenvolvendo pesquisas no campo da epistemologia da pedagogia, do curso e também da profissão.
E aqui eu chamo a atenção para uma temática muito importante que pode ser objeto de investigação, que é sobre o trabalho do pedagogo, no qual nós temos hoje um projeto de regulamentação desta profissão. Então, eu já deixo aqui algumas dicas, também discuto e pesquiso sobre a formação e o trabalho docente, entendendo a formação e trabalho como elementos indissociáveis. E eu também deixo uma dica para quem tem pretensão e quer entrar, né, no mestrado em educação, que dá uma espiadinha no currículo, no meu currículo, e ali você vai encontrar as pesquisas que eu já desenvolvi, as orientações. Isso também pode ser um aceno para aquilo que vocês queiram pesquisar, que muitas vezes vocês ficam procurando ou entrando em contato conosco, pedindo sugestões. Então, basta entrar no currículo, olhar as pesquisas, olhar os próprios grupos de pesquisas, que ali você vai ter muitas temáticas que são vinculadas àquilo que a gente vem pesquisando. A outra questão também que é importante destacar, a questão da organização do trabalho pedagógico. E a organização do trabalho pedagógico, ela não incide somente na escola, mas em outros espaços não escolares, que são pesquisas que a gente vem orientando nos últimos anos. Penso que seria isso e espero que vocês possam fazer um bom projeto vinculado não só a mim, mas aos colegas da linha 1, que hoje aqui estão se apresentando. Obrigada. Obrigado, professora Ângela, pela sua apresentação. E passo em seguida, então, a professora doutora Caroline Machado Cortellini Conceição, para suas considerações. Com você, Carol. Olá, pessoal. Então, já devidamente apresentada, sou Caroline Cortellini Conceição, professora associada da UniOeste, vinculada ao Centro de Ciências Humanas. Sou docente no curso de Pedagogia e também docente permanente do programa de pós-graduação em Educação do campus de Francisco Beltrão. Sou pedagoga com mestrado e doutorado em Educação, mestrado e graduação realizados na UFSM, e o doutorado realizado na Unicinos. Também realizei durante o doutorado um estágio de doutorado sanduíche em estudos da criança em Braga, na Universidade do Minho, em Portugal. Eu integro 2 grupos de pesquisa atualmente, o GPSI, Educação, Crianças e Infâncias, e o GEPAI, Abordagem Integral do Autismo. As minhas pesquisas e orientações passam por temas relativos, então, aos estudos da infância, as pesquisas com crianças, culturas infantis, educação infantil, abrangendo as práticas pedagógicas e a formação de professores, buscando articular essas temáticas. E também a pesquisa sobre crianças com transtorno do espectro autista e a sua educação, abrangendo, né, ainda a intervenção precoce e as práticas baseadas em evidências. O meu projeto de pesquisa central, né, tem por título Crianças, Culturas Infantis e as Práticas Pedagógicas na Educação Infantil. E ainda enquanto membro do GPSI, nós atuamos com um grande projeto de extensão voltado à formação continuada dos professores, que é uma outra temática também do nosso interesse de investigação, em especial, né, os professores da educação infantil. Então, é isso, esse é um pouquinho da minha formação, da minha trajetória de pesquisa, e aguardamos vocês aí e desejamos sucesso, né, a todos aqueles que têm interesse e intenção de participar desse processo de seleção para o mestrado. Tchau, tchau. Obrigado, professora Carol, pela sua exposição. E eu passo em seguida a professora doutora Mafalda Nese Francischetti. Com você, professora Mafalda.
Ok, boa noite, colegas, boa noite a todos os interessados no programa de pós-graduação em educação da UniOeste. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vou me apresentar um pouquinho, sou licenciada em bacharel em geografia, com mestrado em educação, doutorado em geografia e pós-doutorado também em geografia. Neste momento, estou como professora sênior, e eu participo do mestrado em educação desde o seu início, 2012, portanto, há 13 anos, e eu participo também do PPGG, que é o Programa de Pós-Graduação em Geografia, também na Universidade Francisco Beltrão, desde o seu início, há 18 anos, e as minhas pesquisas, elas giram praticamente em torno das principais temáticas que são educação geográfica, daí abrange todos os aspectos da educação em geografia, né, ensino, aprendizagem, etc. e tal, educação patrimonial, formação de professores, educação ambiental, cidadania territorial e estudo dos municípios, que é a territorialidade, que compõe o meu grande projeto do momento, que ele é cadastrado e do qual estou desenvolvendo várias atividades e propostas, que é o projeto Nós Propomos, que é um projeto internacional, onde a gente tem parceria com o IGOT de Lisboa, e nesse projeto nós já estamos na 9ª edição, e agora nós estamos, então, vinculando ele a um programa de Estado, e que vai acontecer com todas as estaduais do Paraná, então ele vai se tornar um programa estadual, e aqui a UniOeste Francisco Beltrão foi a que iniciou no Paraná. Ele vai estar centrado na Unicentro, vai ser centrado lá por questões que centralizam a questão do Paraná, mas serão todas as estaduais e 2 federais do Paraná que vão desenvolver o programa. E dizer, então, que nós já estamos, com o projeto Nós Propomos, trabalhando as questões da educação geográfica, cidadania territorial e o estudo histórico-geográfico dos municípios, que o nosso objetivo é atingir os 42 municípios, nós já estamos em 5. E dizer, assim, que será um prazer muito grande receber vocês no programa de educação, que estou nesse programa porque amo, né? E é por isso, e é assim que gostaria de permanecer. E amo mesmo, defendo e luto por ele até que eu puder. E agradecer de estar com vocês, muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado, professora Mafalda. Lindas palavras. Nós gostamos e amamos esse programa, fortalecemos esse programa com as ações, com a capacidade que cada docente permanente tem aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que são excelentes opções de orientação, de feitura, de excelentes pesquisas na área de educação, abrangendo toda a nossa região aqui do sudoeste do Paraná. Obrigado, professora Mafalda. Eu passo em seguida a professora doutora Roseli de Fátima Rec Piloneto para as suas considerações. Com você, Roseli. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né, trazendo um pouquinho daquilo que o nosso programa tem, de quem nós somos e de cada um de nós, né, para que vocês possam olhar para o nosso trabalho e observar o intento de pesquisa que cada um, né, vai se propor no processo de seleção. Então, eu me chamo Roseli de Fátima Rec Piloneto, sou professora do curso de Pedagogia, graduação, e também do programa de pós-graduação em Educação, aqui o PPGE da UniOeste de Francisco Beltrão. Sou graduada em Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação, sou professora associada da universidade, né, e também sou membro do grupo de pesquisa, o GPSI, Educação, Crianças e Infâncias, junto com a professora Caroline, que vocês tiveram a oportunidade de ouvi-la também, o qual nós temos um projeto e um foco muito definido nas questões da infância, né, e da criança, e da formação de professores da educação infantil. Nesse sentido, os meus objetos, meus focos de pesquisa, então, são a formação inicial e continuada de professores, a educação infantil, o cuidado e a educação, especialmente na infância, né, o estágio supervisionado, que é uma outra área que também intento a pesquisa, considerando que tem uma experiência vasta na graduação, nessa área,
também a organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Então, essas são algumas áreas que a gente tem desenvolvido projetos individuais e também projetos de pesquisa com os nossos orientandos, que perpassam, então, essa discussão, tanto das legislações na área da formação de professores para a educação infantil, bem como nas práticas pedagógicas, né, institucionais, para a educação infantil, abrangendo o cuidado, a educação, a infância, a criança, né? Então, essas são algumas temáticas. Gostaria de ressaltar o que a professora Ângela também mencionou nessa live, que é importante vocês observarem, buscarem o nosso currículo Lattes, né? E ali mostra-se, né, aquilo que nós fazemos, quem nós somos academicamente, para que possam observar aquilo que a gente pesquisa e olhar, e também buscar as nossas publicações. Isso ajuda muito a definir também, a olhar o projeto de cada um e o objeto de cada um, né? Então, esse é um pouquinho de quem eu sou academicamente, né? E a gente espera com alegria todos vocês nesse processo de seleção, dizer que são processos e que cada processo de seleção é um aprendizado. Então, por vezes, a gente fica chateado porque não passa numa etapa, em outra, mas que isso precisa ser pensado e ser visualizado também como um processo formativo. A gente aprende muito, e cada aprendizado é importante. Também queria ressaltar aqui, professor Bonamigo, a importância também dos alunos fazerem, talvez, uma disciplina como alunos especiais, né? Isso ajuda muito, tem todo o regulamento do programa na internet, no site do programa, observem quais são os critérios, porque isso é importante para vocês se ambientarem, às vezes você está muito distante ainda da academia, faz tempo que concluiu, e é um processo bem importante para a definição de temática, para retomar os estudos. Então, nos colocamos à disposição, né, nesse processo, estamos sempre nesse lugar, né, podem nos procurar, tem os nossos contatos na página do programa, e estamos sempre à disposição, aguardamos vocês. Obrigado, professora Roseli, pela sua exposição. E para finalizar essa exposição dos professores permanentes, docentes permanentes da linha 1, eu passo a palavra para a professora doutora Vanice Schosler Sbardelotto. Eu gostaria de fazer 2 destaques em relação à professora Vanice, para que todos saibam. Esse ano ela está licenciada, dada licença para qualificar-se, fazendo o pós-doutorado do nosso programa, mas, ao mesmo tempo, está participando do processo de seleção. E uma segunda observação muito importante, que a professora Vanice é a vice-coordenadora do programa de pós-graduação em educação de Francisco Beltrão, UniOeste. Então, professora Vanice, com você. Muito obrigada, professor Bonamigo, boa noite a todos que nos ouvem. Então, é isso, né? Eu sou a professora Vanice Schosler Sbardelotto, e sou professora da pedagogia, né, do curso de pedagogia, já desde 2008, e também ingressei agora no programa de pós-graduação, e estou, né, também participando da atividade de coordenação do programa, aí na suplência da coordenação. Então, eu sou pedagoga, né, de formação, meu mestrado é em educação, e o meu doutorado foi em geografia, com um estágio doutoral na Universidade de Lisboa, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, contando com o trabalho e colaboração do professor Sérgio Claudino. E agora, como o professor Bonamigo já referiu, eu estou afastada, né, estou licenciada para desenvolver o meu pós-doutorado, que é supervisionado pela professora Helena Calai, que é professora do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, e também é uma parceria nesse pós-doutorado com a Universidade de Valência, na Espanha, para onde eu estou me deslocando daqui a pouquinho, daqui a alguns dias. Então, inclusive, participarei da seleção, mesmo estando já na Espanha, para fazer esse processo de coleta de dados. Então,
o que a gente tem desenvolvido também no âmbito do programa, né? Eu tenho uma disciplina, que é a minha disciplina com a qual eu trabalho no programa, que é Ensino e Formação para o Trabalho Docente, e dessa disciplina, ou essa disciplina, decorre do meu projeto de pesquisa, que é a Pedagogia e a Formação para o Ensino. E além dessa disciplina eletiva, eu tenho trabalhado também com disciplinas obrigatórias do programa. E, então, nesse meu projeto de pesquisa, ele se vincula à discussão sobre a formação e para o trabalho na escola, para o trabalho escolar. Então, envolve desde a formação de pedagogas, pedagogos, formação de professores, envolvendo as demais licenciaturas, e pensar neste processo como uma síntese do trabalho docente na escola. Então, os temas de pesquisa com os quais eu venho trabalhando, e venho me envolvendo na pesquisa também nas minhas, e os orientandos que já estão comigo no programa, se referem à educação superior e o trabalho docente, então, envolvendo todos os processos que envolvem expansão do trabalho da educação superior e o próprio trabalho docente na educação superior, formação de professores, então, como eu já comentei, que envolve todas as licenciaturas, formação e trabalho de pedagogas e de pedagogos, que tem relação com a formação no curso no qual trabalhamos, o ensino de conteúdos escolares e tecnologias de ensino. Então, talvez nesse eixo aqui tem se centrado grande parte das pesquisas que eu venho desenvolvendo, né, que então está como se desenvolve, ou pesquisar como a gente tem desenvolvido e pode qualificar o processo de ensino de conteúdos escolares, considerando as condições do nosso tempo, né, que envolve, então, a tecnologia, que envolve esse processo de mídias que hoje está sendo tão discutido, e isso tem em si uma grande problemática da qual nós precisamos estudar, né, precisamos melhor compreender quais são essas implicações, e o que isso envolve em termos do trabalho docente e o próprio ensino de conteúdos escolares. E aí, também, de forma particular, eu tenho trabalhado com o ensino de geografia ensino de geografia e a educação geográfica nos anos iniciais, né, que tem relação aí com a minha pesquisa do doutorado. Em razão disso, né, dessa questão do trabalho com a educação geográfica, eu ensino, eu participo também, junto com a professora Mafalda, que falou agora há pouco, desse projeto internacional, que é o projeto que nós propomos, tenho desenvolvido ele com as escolas aqui em Francisco Beltrão, trabalhando já com professores na formação e no desenvolvimento desse projeto com as crianças, e também participo, como já referiu a professora Ângela, da Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia. Então, são um pouco dos eixos nos quais eu estou envolvida, e o meu pós-doutorado eu venho trabalhando e discutindo a relação entre educação e cidadania, que é também um aspecto bastante presente e discutido quando se trata de educação escolar. E aí, então, estamos tentando desvendar as questões que envolvem esse debate em torno da cidadania e as implicações disso com a educação escolar. Então, é um pouco disso, né, participo dos 2 grupos de pesquisa, do RECLE e também do GESFORTE, e em breve estarei, né, já no início do próximo ano, eu estarei de volta, né, aqui, às atividades no campus de Francisco Beltrão. É isso. Muito obrigada, professor Bonamigo. Obrigado, professora Vanice, e também aos meus demais colegas, especialmente da linha 1, nesse nosso encontro, nessa nossa live. Eu passo a palavra, então, para a professora doutora Cecília Maria Ghedini, para fazer a sua exposição, a sua apresentação acadêmica e também os seus temas e objetos de pesquisa. Professora Cecília, com você. Olá, pessoal, espero que estejam bem. Eu sou a professora Cecília Maria Ghedini, graduada em Pedagogia,
pela Unijuí, fiz mestrado de educação pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em políticas públicas e formação humana pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nesse momento, sou professora associada da UniOeste, campus de Francisco Beltrão, trabalho no curso de Pedagogia e no curso de pós-graduação em Educação, nível de mestrado, na linha Sociedade, Conhecimento e Educação. Neste programa, eu atuo com uma disciplina chamada Educação Popular, Movimentos Sociais Populares e Educação do Campo, e também com disciplinas obrigatórias. Trabalho também com um projeto de extensão, em forma de uma rede de formação continuada de professores das escolas públicas do campo, com as escolas da região sudoeste do Paraná. E meu projeto de pesquisa é basicamente sobre as escolas do campo, a formação de professores no âmbito das práticas de ensino, das escolas, dos trabalhos que são realizados dentro da escola, né, como planejamento, avaliação, esses processos que a escola desenvolve, a escola do campo desenvolve. Com base, então, tanto na pesquisa quanto na extensão, na linha Sociedade, Conhecimento e Educação desse programa, eu oriento temas que tratam da educação do campo e da escola pública do campo, nas suas diversas dimensões, como o trabalho com o ensino, as relações com as comunidades, com os órgãos de gestão, no sentido de compreender essa escola como um espaço que precisa ser fortalecido desde dentro dela, desde sua função social, de socializar e ensinar o conhecimento historicamente sistematizado e suas tecnologias. Isso compreendendo que este fortalecimento é fundamental para que se diminuam as investidas e fechamento dessas escolas públicas do campo, que também pesquiso nesse programa. Oriento também temas relacionados à formação continuada de professores, e os seus desafios, no sentido de estarem preparados ou não, né, para trabalhar com as escolas públicas do campo. E ainda pesquisas relacionadas à educação popular e a processos de formação e educação não formal, assim como sobre os movimentos sociais populares e as suas formas de luta e organização, tanto nos processos atuais, como na sua relação com a educação do campo, com as escolas, na atualidade, ou processos históricos também. Queria dizer que esperamos vocês para pesquisarem conosco, com o nosso grupo do mestrado, e também comigo. Estamos por aqui, aguardando suas inscrições e sua participação no nosso programa. Obrigado, professora Cecília, pela sua exposição. Obrigada eu, porque eu sou de outra linha e outro dia eu não pude fazer, e eu estou indo, então, para orientar estágio. Obrigada. Bom. Obrigado, professora Cecília. Eu passo seguindo, então, o professor Elmer da Silva Marques, com as suas exposições. Professor Elmer, fique à vontade. Obrigado, professor. Eu sou o professor Elmer Marques. Eu sou professor do curso de Direito da UniOeste, campus de Francisco Beltrão, e também do mestrado em Educação. Sou bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. O meu projeto de pesquisa no mestrado, ele tem por título Direito à Educação no Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Sob esse título, eu estudo diversas interconexões existentes entre o campo do direito e o campo da educação. Desde o direito à educação em si, passando por disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, como o direito à educação do adolescente em regime de internamento, direitos do estudante do espectro autista, deveres do educador no enfrentamento das violências no âmbito escolar. Além disso, de forma correlata ao direito à educação e ao direito à educação de qualidade, a minha pesquisa ela também engloba temas como publicidade direcionada a crianças e adolescentes, internet, redes sociais, tecnologias e seus impactos na educação de crianças e adolescentes.
Então, nesse sentido, é importante nós relembrarmos que está quase sendo aprovado no Congresso Nacional o que vem sendo apelidado de ECA virtual, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Ambiente Virtual, como forma de combate à adultização de crianças e adolescentes, sua exploração sexual e de outras formas de violência. Então, essas questões que estão englobadas nesse recentíssimo ECA virtual também faz parte desse projeto de pesquisa que eu desenvolvo no âmbito do mestrado em educação. Então, aqueles que se interessam por essa interconexão entre direito e educação, e também temas interrelacionados com regulação de redes sociais, internet, tecnologias, publicidades direcionadas à criança e adolescente, eu estou à disposição para orientá-los. É isso, professor. Obrigado, professor Elmer, pela sua exposição. Por fim, queremos dizer que estão abertas as inscrições para o processo de seleção dos alunos regulares 2026 do nosso programa do PPG-EFB vai até o dia 30 de setembro de 2025. Então, eu faço o convite para vocês, entra lá no nosso site, tem o edital completo com todas as informações, conheçam o nosso programa. O nosso programa é um programa de excelência consolidado na região sudoeste do Paraná, com abrangência no oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Somos uma universidade pública, gratuita e, sem dúvida, de qualidade. Então, acreditamos que você tem uma oportunidade grandiosa de qualificar-se profissionalmente, qualificar-se como docente e pesquisador, fazer pesquisas envolvendo essa grande temática de educação e desdobrada em todas as temáticas e pesquisas realizadas por todos os nossos docentes permanentes, tanto da linha 1 quanto da linha 2. Então, não perca essa oportunidade, venha nos conhecer, conheça-nos e participe do nosso processo de seleção. A nossa saudação a todos e todas.